Depois dos eventos de Alien, o oitavo passageiro, Ellen Ripley, a última sobrevivente, fica vagando no espaço até 2179, ano em que finalmente é resgatada e levada para a estação Gateway. Após os traumas sofridos na Nostromo e 57 anos em hipersono, Ripley está muito mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente, tendo pesadelos com os horrores que ela presenciou. Mas ainda assim, o maior interesse da corporação é um inquérito, onde ela deveria relatar o ocorrido com os seus colegas, porque a Weyland é muito boazinha, né? Tanto que a Weyland considera todo o relato de Ripley uma mentira, alegando que ela só destruiu a preciosa nave deles sem nenhum motivo aparente. Então, considerada louca, ela tem sua licença de voo revogada e, claro, a Weyland acoberta a história. Mas tudo sempre pode piorar, né? E foi bem o que aconteceu. No fim da reunião, Ripley descobre que famílias estão no planeta para um processo de terraformação. Durante esses anos em que ela ficou desacordada, LV-426 foi escolhida para a colonização humana. Tudo começou com a fundação da colônia Hadley's Hope em 2157, que seguiu com a construção de diversas estações de processamento de atmosfera para tornar a Lua um local onde as pessoas poderiam respirar. Mas os humanos que estavam morando lá não faziam ideia daquela nave abandonada, porque a colônia foi montada longe de onde ela estava. Só depois do relato da Ripley que um casal é enviado para investigar os restos da nave a mando de alguém. Ao chegar lá no local, o homem é atacado por um facehugger, o que dá início a uma infestação que devasta toda a colônia. Poucos foram os que conseguiram escapar antes de serem capturados pelos xenomorfos. O incidente faz Hadley's Hope perder o contato com a Weyland, que decide enviar uma equipe até lá para investigar, já que eles não fazem ideia do que está acontecendo, mas não sem a presença de quem pode saber o que há por lá. Então, o representante da Weyland, Carter Burke, junto com o tenente Gorman dos fuzileiros coloniais, procuram Ellen Ripley e fazem uma proposta. Sua licença de voo seria restaurada caso ela aceitasse acompanhá-los como um tipo de consultora lá na investigação. Ela obviamente recusa a proposta, mas depois acaba sendo convencida pela promessa de que eles iriam lá para acabar com os aliens e não capturar amostras para pesquisas nefastas. I don't believe this. A bordo da Sulaco conhecemos os fuzileiros coloniais. São eles o sargento Al Apone, os cabos Cynthia Dietrich, Colette Ferro, Dwayne Hicks e os soldados William Hudson, Daniel Spunkmeyer, Jeanette Vasquez, Tim Crow, Mark Drake, Rico Frost e Trevor Wiebowski. Eles também foram acompanhados pelo oficial executivo Lance Bishop, um sintético da Hyperdyne modelo 314B. Ao saber que Bishop era um androide, Ripley adota uma postura mais hostil, afinal, as suas experiências anteriores com sintéticos não foram nada boas. Mas diferente do Ash, Bishop de fato não sofreria com um problema de programação que colocaria a tripulação em risco, já que ele era um modelo mais avançado, programado com base nas 3 leis da robótica de Isaac Asimov, e sob hipótese alguma colocaria as vidas dos tripulantes em risco. I prefer the term artificial person myself. Quando chegam em LV-426, os fuzileiros encontram um local totalmente deserto. No laboratório médico há vários facehuggers em vidros, estando 2 deles ainda vivos. No detector de movimento, algo é localizado, e quando eles vão até o sinal, de fato tinha algo ali, mas por muita sorte eles erram os tiros, já que o sinal indicava a presença de Rebecca.
Com toda a infestação da colônia, a única sobrevivente do local acabou sendo Rebecca Jordan, filha do primeiro casal infectado, que consegue evitar os xenomorfos se movimentando escondida pelas redes de ventilação da colônia. Ripley então segue a garota assustada pelos dutos e encontra o seu esconderijo. Quando é encontrada, Rebecca está desnutrida e em estado de choque, sem conseguir se comunicar. A garota, chamada por todos de Newt, vai voltando a falar aos poucos, à medida em que vai ganhando confiança em Ripley, que no fim acaba sendo seu porto seguro em meio a todo aquele pesadelo. Newt. My name's Newt. Nobody calls me Rebecca except my brother. Os fuzileiros continuam a sua busca e seguem até a estação de processamento, onde eles finalmente encontraram sinal dos moradores da colônia. O problema é que eles não sabiam o que os aguardava lá. Para piorar, o tenente ordena que todas as munições sejam recolhidas. A equipe estava embaixo de trocadores de calor da estação, e os cartuchos explosivos dos rifles de pulso certamente causariam uma explosão termonuclear que ia matar todo mundo. Oh, great. Wonderful. Shit. Então temos a fórmula do desastre. Os fuzileiros vão praticamente sem munição direto pro ninho dos aliens. Quando percebem isso, infelizmente já é tarde demais. Eles são pegos totalmente de surpresa pelos xenomorfos, que matam a maioria e capturam Apone e Dietrich. Apenas Vasquez, Hicks e Hudson são resgatados por Ripley, que parte para lá com um veículo blindado assim que percebe que eles não vão conseguir escapar. No meio disso tudo, o Tenente Gorman acaba caindo inconsciente depois de ter sido atingido na cabeça. Ele é um cara claramente inexperiente e no final do filme a gente vai ver que essa escolha foi praticamente proposital. Aí nós vemos que dessa vez eles não estavam confrontando apenas um xenomorfo, mas sim um exército deles. Então, conhecendo os seus oponentes, a Ripley sugere que o melhor seria decolar de lá e acabar com o ninho da órbita. Ideia que é acatada por Hicks, que sem Apone e Gorman seria o responsável pelo comando da equipe. Mas parece que Burke não estava muito disposto a cumprir a sua promessa. Os sobreviventes então seguem para Sulaco para a evacuação. E teria dado super certo se um xenomorfo perdido não matasse os tripulantes da nave de resgate, deixando eles, mais uma vez, à mercê dos alienígenas. That's it, man. Game over, man. It's game over. Então, hora do plano B. Estudar a estrutura da colônia para encontrar a melhor forma de posicionar sentinelas e eliminar os xenomorfos. Bishop conta a Ripley que Burke queria os espécimes do laboratório vivos, o que deixa ela totalmente furiosa. Além disso, sabe aquela pessoa que enviou os pais da Newt lá para investigar a nave depois do inquérito da Ripley? Pois é, está aí essa pessoa. Ela ameaça expor o pilantra, mas uma ameaça maior surge. Um processador de atmosfera danificado está prestes a explodir e matar todo mundo, mais uma vez. Então, Bishop se propõe a pilotar a nave de resgate restante por controle remoto para que os humanos pudessem escapar. Depois de uma rápida aula sobre armas, Ripley vai até o laboratório onde está Newt para descansar um pouco. Mas lembra aqueles facehuggers vivos que estavam lá? Pois é, alguém liberta esses facehuggers e prende as duas. Felizmente, Ripley ativa o alarme de incêndio que chama a atenção dos fuzileiros antes do pior acontecer. It was Burke. Óbvio, a ideia dele era bem simples até. Fazer com que os facehuggers implantassem chestbusters na Ripley e na Newt e enviaria as duas para Weyland. Os fuzileiros ele mataria enquanto estivessem no hipersono. E é claro, já que ele era uma ameaça, o melhor seria matá-lo. Mas antes que isso pudesse acontecer, mais aliens aparecem em um ataque surpresa, que por sinal mata Burke. Nesse ataque, Hicks é ferido com ácido e Newt é capturada. Ripley leva Hicks até Bishop na nave de resgate, mas sem Newt ela não sairia de lá.
Então ela se equipa em um dos momentos mais épicos do filme e corre contra o tempo para chegar até o ninho e resgatar Newt. Antes que um facehugger pudesse atacar a garota, Ripley a salva e corre para a nave de resgate. Mas na Câmara dos Ovos, elas encontram então, pela primeira vez, a rainha. Diferente do filme anterior, onde nós tínhamos apenas um alien, agora temos a introdução da rainha a esse universo. A rainha é mãe e líder de um ninho de xenomorfos. Maior e mais inteligente, ela coloca seus ovos através de um ovipositor, e nesse momento ela fica impossibilitada de se mover, dependendo dos seus subordinados para ter proteção. Um alien rainha pode colocar cerca de 15 ovos por hora, e esses ovos ficam no ninho até o momento de tomarem os corpos dos seus hospedeiros, seres vivos que são encasulados pelos Warriors nas paredes, aguardando o momento de abrigarem os Chestbusters. A rainha não parece nem um pouco disposta a deixar elas saírem de lá, mas Ripley ameaça o ninho com fogo, o que é bem efetivo para fazer os xenomorfos recuarem. Ao sair, ela nota um facehugger saindo do ovo e então taca fogo em tudo. E a rainha, tomada pela ira de ver o seu ninho sendo destruído, se solta do seu ovipositor e vai atrás das duas. Elas conseguem retornar até Bishop e Hicks antes de toda a colônia se esvair em uma explosão nuclear. De volta a Sulaco, eles se preparam para finalmente retornar para a Terra. Mas as coisas não acabam por aí. A rainha aparece de surpresa atacando Bishop sem piedade nenhuma. Enquanto eles escapavam, ela se escondeu no trem de pouso da nave e agora estava pronta para vingar a morte dos seus filhotinhos. Mas Ripley também não daria o braço a torcer, usando as habilidades dos tempos que trabalhou com empilhadeiras para confrontar o alienígena. Get away from her, you bitch! Depois de um combate extremamente tenso, a rainha tem um fim até parecido com o alien anterior. Quando as duas vão para uma grande câmara de ar, Ripley abre a escotilha, expelindo a rainha na imensidão do espaço. Então, depois de mais uma vez confrontar a fúria dos xenomorfos, Ripley se prepara para o retorno à Terra. Dessa vez junto com Newt, Hicks e o que restou de Bishop. Será que dessa vez ela finalmente retornaria para a Terra? É o que saberemos no próximo vídeo em que contaremos a história de Alien 3. Muito obrigado a todos que assistiram e continuem acompanhando o Central Pandora para muito mais sobre Alien. Até a próxima!